Boa noite, meus irmãozinhos. Dando continuidade à nossa hora da prece desse domingo, leremos sobre o Livro dos Espíritos. Já nos encontramos no capítulo 7, na verdade vamos fechar o capítulo 7 hoje, e que fala sobre o retorno à vida corporal. Mais especificamente hoje, trataremos do esquecimento do passado, que vai da pergunta 392 até a pergunta 399. O tempo é pouco para que possamos ler todas as 6 páginas, e as perguntas são longas, tem comentários inclusive de Kardec. Eu resolvi fazer o seguinte, fazer um resumão, né? As considerações que realmente fazem com que reflitamos sobre o assunto. Para que comecemos a falar sobre esse tema, o porquê do esquecimento, por que os espíritos encarnados perdem a lembrança do seu passado? Já começa assim pela pergunta 392. Para isso, vai ser imprescindível que nós raciocinemos em 2 aspectos muito importantes para que a gente possa ter esse entendimento. Entendeu? Aliás, eu diria 3. Primeiro, é imprescindível ter como primícias esses 3 fatores: a continuidade da vida após a morte do corpo físico. Nós somos seres espirituais que, quando a morte do corpo físico acontece, nós vamos para uma outra dimensão. Então é imprescindível se ter essa noção. Eu não diria assim acreditar, porque hoje em dia nós passamos dessa etapa de acreditar. Porque tem várias experiências que demonstram a existência, a pré-existência do corpo espiritual após a morte do corpo físico. São demonstradas em experiências como as comunicações mediúnicas, que nós temos consciência, como as de Chico Xavier através da psicografia, através da vidência, uma série de coisas. Dos fenômenos de quase morte, que é estudado inclusive também por vários médicos e estudiosos, das transcomunicações instrumentais, que são as comunicações que recebemos de outros irmãozinhos que estão em outro plano, através das mídias que temos hoje em dia, dos equipamentos eletrônicos. Que nosso professor Clóvis Nunes é um dos estudiosos nessa área. E ele troca informações e estudo com pesquisadores do mundo inteiro, não espíritas inclusive. Das constatações da biofísica, a existência de um corpo energético, onde está localizada a mente, que ele se sobrepõe à parte física, né? Ele existe além da parte física. Enfim, tem vários estudos na área da biologia, da biofísica, na área experimental, como de equipamentos eletrônicos, que comprovam que existe a continuidade da vida após a morte do corpo físico. Então, não é uma questão apenas de crédito, de crença mais, e sim das pesquisas que mostram para esse lado aí, certo? Segundo, digamos assim, é da reencarnação. Porque também hoje existem vários estudos nesse direcionamento que comprovam a reencarnação. Nós temos o médico psiquiatra canadense, que foi radicado nos Estados Unidos, que é Dr. Ian Stevenson, que passou praticamente 50 anos de pesquisa, inclusive com terapias de vida passada, né? Para poder chegar à conclusão da existência da reencarnação. Ele coloca nesse livro, por exemplo, aqui, 20 casos, entendeu? 20 casos que comprovam comprovam a existência desse processo de reencarnação. Como também ele coloca casos europeus nesse outro livro. Dr. Ian Stevenson foi um estudioso nessa área que veio a confirmar, através de seus experimentos, a existência da reencarnação. E por fim, a gente poderia pontuar como terceira coisa, que é a justiça divina, né? O esquecimento faz parte do processo evolutivo
como é a lei divina, natural. Não nos esqueçamos que são leis naturais. E o que é o melhor para tudo? O esquecimento na hora adequada e que se justifique esse esquecimento. Porque Deus é justo. Esquecemos de tudo definitivamente? Não. Passamos por estágios em que é necessário o esquecimento. Quando nós desencarnamos, muita coisa vem, esse véu do esquecimento nos é retirado e nós lembramos de muita coisa, né? Mas é interessante que se diga que o espírito ele vai se interessar para as coisas que são relevantes para que ele se lembre, para ele avaliar os problemas que ele teve durante a encarnação que ele estava se aparecendo agora, né? É só encarnação no momento. E por que que ele, o que ele teve que resgatar, o que ele teve que aprender, o que lhe faltou. O espírito não vai ligar para coisas como nós, como as pessoas, como as crianças, ou nós mesmos, que já temos um pouco mais experiente, lembrando das bobagens da adolescência ou do tempo de criança, que a gente hoje em dia encara tudo aquilo como um processo próprio daquele tempo, né? E se não lembramos de todos os fatos, resta-nos a experiência de tê-los vividos e de tê-los também aprendido com ele. Então, a pergunta 92 é justamente assim: por que os espíritos encarnados perdem a lembrança do seu passado? Os espíritos superiores responderam da seguinte maneira: o homem não pode nem deve saber tudo. Assim, o que quer em sua sabedoria. Sem o véu que lhe encobre certas coisas, né, o homem ficaria ofuscado, como aquele que passa sem transição da obscuridade à luz. Pelo esquecimento do passado, é mais ele mesmo. Já pensou se você, numa encarnação presente, você tivesse certeza absoluta de pessoas que lhe foram inimigas, que lhe perseguiram, e que nessa existência você pode até estar passando por um processo de perseguição, né? Como seria a nossa vida? É a mesma coisa que nós comparamos nos momentos atuais, coisas que são muito marcantes na nossa vida, no aprendizado, às vezes numa data, né? Às vezes as pessoas têm uma data que é tão marcante, mas que é tão triste para elas, né? Sei lá, chega no Natal, mas foi justamente um dia de Natal que você perdeu um ente querido. O Natal passa para ser você uma data muito triste e penosa, né? Pessoas que deixam de fazer certas coisas, ou certas datas, ou deixam de comemorar certas coisas, porque aquela data lhe traz a recordação não muito boa, né? Isso fica marcado para nossas vidas. Imagine os problemas que tenham nos acontecido na existência anterior. Muitas vezes a existência é essa que você vai ter que, nesse plano atual, nessa encarnação atual, ter que lidar com pessoas que naquela outra encarnação lhe foi muito prejudicial. Que pode ser uma esposa, um marido, um pai, um filho, que você volta nessa vida para resgatar esse compromisso que tem com os outros. A gente que já participou de algumas mesas mediúnicas já teve histórias fantásticas de como esse processo ele acontece, de voltas de pessoas que reencarnam na família e processo até de obsessão, né? Obsessivos por conta das pessoas que não querem esquecer aquele passado. Estando já no plano espiritual, não esquece dos problemas que teve aqui fisicamente e persegue esses irmãozinhos que estão naquele momento encarnados. Então são várias as histórias, certo? É claro que à medida que nós estamos num planeta ainda que está passando para o estágio de regeneração, e à medida que nós vamos para um estágio muito mais avançado e que o nosso corpo físico é muito mais sutil, etc., essas lembranças são muito mais afloradas, né? Mesmo porque os espíritos, assim estando nesse estágio, estão muito mais adiantados e não vão se prender
a certas coisinhas que fizeram dele no passado um motivo de perseguição, de falta de maior entendimento. Estando já em outro entendimento, nosso corpo físico também é muito mais sutil, teremos mais acesso a todas essas lembranças, mas também estamos numa evolução bem maior para que isso seja possível. Então, que o tempo é muito curto, vou apenas ler a consideração final do mestre de Lyon com relação ao tema. Chegado o tempo marcado pela providência para a sua vida errante, o próprio espírito escolhe as provas a quais irá se submeter para apresentar o seu progresso. Isto é, o gênero da existência que acredita ser mais apropriado para lhe fornecer os meios para essas provas estão sempre em relação com as faltas que deve expiar, e nela triunfar, e elevar-se. Se sucumbir, terá que recomeçar. O espírito goza sempre do seu livre-arbítrio, claro. Em virtude dessa liberdade, no estado de espírito, é que escolhe as provas da vida corporal, e quando encarnam, delibera o que fará ou não, escolhendo entre o bem e o mal. Negar ao homem o livre-arbítrio seria reduzi-lo à condição de uma máquina, que não tinha como decidir alguma coisa. Integrado à vida corporal, o espírito perde momentaneamente a lembrança dessas existências anteriores, como se um véu as ocultasse. No entanto, tem às vezes uma vaga consciência e ela pode mesmo ser-lhe reveladas em certas circunstâncias. Mas isso não acontece senão pela vontade dos espíritos superiores, e que o fazem espontaneamente, com o fim útil e jamais para satisfazer vãs curiosidades, como acontece muito por aí, né? A existência futura não pode ser revelada em nenhum caso, pela razão de que dependem das maneiras de como se cumpre a existência presente, a escolha ulterior do espírito. O esquecimento de faltas cometidas não é um obstáculo à melhoria dos espíritos, porque se ele não possui uma lembrança precisa, o conhecimento dela deve estar no estado errante. Quando o estado errante ele tem esse conhecimento, o deseja de repará-las, guiando-se por intuição, e lhe dá um pensamento de resistir ao mal. Esse pensamento é a voz da consciência, secundada pelos espíritos que os assiste, e se atende às boas inspirações que os sugere. Se o homem não conhecer os próprios atos que cometeu em suas existências anteriores, pode sempre saber de qual gênero de falta é culpado e qual era o seu caráter dominante. Basta estudar a si mesmo e poderá julgar o que foi, não pelo que é, mas por suas tendências atuais, né? As vicissitudes da vida corporal são, às vezes, uma expiação das faltas passadas e provas com o futuro. Elas nos purificam e nos elevam, segundo a maneira pela qual sofremos com resignação e sem queixumes. A natureza das vicissitudes e das provas às quais nos submetemos podem também esclarecer-nos sobre o que fomos e o que fizemos. Como neste mundo julgamos os atos de um malfeitor pela pena que lhe aflige a lei, assim essa será castigada em seu orgulho pela humilhação de uma existência subalterna, o mal rico e o avarento, pela miséria, aquele que foi duro para com os outros, pela dureza em que sofrerá, o tirano pelo escravismo, o mau filho pela ingratidão dos seus filhos, o preguiçoso por um trabalho forçado e etc. Assim generalizando todo o processo. Portanto, meus irmãozinhos, que a paz do Mestre Jesus esteja sempre conosco, que nós tivemos a natureza, a inteligência de discernir o bem e o mal e trilharmos sempre pelo caminho do bem. Se o véu do esquecimento
foi-nos colocado pela providência divina, é porque, com certeza, ele é necessário. Uma boa noite e um beijo no coração de todos.